Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Dia de Pet Podcast. Sou Márcio Espinosa e vou conduzir vocês por esse mundo maravilhoso que é o mercado pet. Vamos trazer aqui muita informação e agregar valor na vida de vocês. Então fique ligado, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vem comigo. Todo dia é dia de pet, é carinho, é cuidado, é amor sem reset. E hoje, como primeira convidada, eu tenho o prazer de trazer Clarissa Bierhaus, médica veterinária há 20 anos no setor, especialista em nutrição de cães e gatos. Seja muito bem-vinda, Clarissa. Obrigada, Márcio. Eu queria agradecer, primeiramente, no meu nome, em nome da Basso Pancote, em nome de Royal Canin, por esse convite. Estamos muito felizes de estar Quem é que tá contigo aí? Trouxe comigo a Lelena, Que idade ela tá? 13 anos. Yorkshire. É uma senhora Yorkshire, minha mascote. Quando eu tinha um cachorrinho na minha infância chamado Dunga, ele era um vira-lata caramelo, famoso. Hoje ele seria muito famoso. Ele comia resto de comida e ele viveu até os 11 anos. Então, a Lelena está com 13. Me explica um pouco como isso começou. Quais são os malefícios que a alimentação humana, o resto de comida, traz para os pets? Márcio, o mercado, né, pet, nutrição, pet food que a gente chama, é um mercado que evoluiu muito e ainda bem que hoje a gente tem essa oportunidade, né, de usar um alimento industrializado, super premium, para cães e gatos. Então, realmente naquela época era isso, né? Era resto de comida. A gente também hoje tem uma vertente aí de alimentação natural, que também é benéfica. Mas naquela época era isso, era o que sobrava da gente, era o que sobrava do prato e ia. E realmente o tempo de vida, né, deles e a qualidade de vida era muito menor. Então, hoje a gente tem cães e gatos aí passando de 20 anos, vivendo saudável, vivendo bem, graças a uma nutrição balanceada, uma nutrição de qualidade, onde a gente consegue proporcionar isso para eles, tanto na longevidade, quanto até coadjuvante em alguns tratamentos, alguns animais que se não fosse isso, né, com problemas, com doenças, viveriam muito menos. Então, a gente consegue aliar hoje a nutrição fazendo parte de um tratamento de algum animal que venha a acontecer como diabetes, como cardiopatas, como... Então, hoje, assim, a indústria pet food nos proporciona isso de uma maneira fácil, prática, né? Que a gente consegue cortar a embalagem ali e já servir para eles. E ter isso, ter animais de 20 anos bem saudáveis. A longo prazo, se torna mais barato dar uma alimentação de qualidade? Se torna mais barato, se torna prático, né? Porque menos ida ao veterinário. Menos idas. Em cães ainda de pelo longo, mais ainda, porque eu sempre comparo a questão do pelo longo num alimento natural, num alimento caseiro, a sujeira, o que fica no pelo. Então, essa questão também do alimento seco é muito mais fácil. A questão de preservação, conservação do alimento. Então, às vezes vai viajar e tudo, é muito mais prático. E a gente tem hoje alimentos no mercado que eu sempre até brinco, assim, que pena que não tem para nós, porque ia ser uma praticidade tu saber que tu tá oferecendo naquela porção a quantidade, a qualidade exata, certa, para ter uma qualidade de vida. Mas quando começou esse mercado de rações, não era assim. Não. Eram rações mais básicas. Eram. E graças, né, ainda bem que vem evoluindo isso muito com tecnologia, com muito estudo, com empresas, indústrias de ponta que investem conhecimento, com veterinários, nutricionistas, zootecnistas, aperfeiçoando cada vez mais esse mercado. Então, hoje a gente tem inúmeras marcas de qualidade, inúmeras opções no mercado. Claro que a gente ainda, né, tem de todas as categorias. Ração de supermercado. O que tu me diz? Sempre falam corante, sal e gordura. Porque quem vai comprar lá é o tutor, não é o cão. Não é o cão. O cão enxerga colorido? Não, na verdade, por esse motivo, né? Por ser o tutor que vai comprar, as indústrias usam dos artifícios que seduz o tutor, o comercial. Então, a gente tem que pensar que, em primeiro lugar, é um animal, não é um ser humano. Então, a humanização hoje, que está muito também, que a gente tem que cuidar, é prejudicial, é ruim para todo mundo. Então, antes de tudo, ele é um cão, ele é um gato. Então, isso a gente tem que respeitar, a essência do animal
e conseguir proporcionar para ele, respeitando isso, a melhor alimentação. Então, assim, no supermercado a gente tem os alimentos mais básicos e mais comerciais, né? Que é aquele alimento que o tutor vai chegar na prateleira, pega e vai se seduzir, porque ali vai ter uma imagem daqui a pouco de uma beterraba, vai ter uma imagem de uma cenoura, e nem sempre é o que tem ali dentro. Ou o que tem ali dentro é uma quantidade tão pequena que não faz a mínima diferença. E aí a gente tem que lembrar que ele é um carnívoro, né? Essa ração ela é mais barata. Não tem como fazer um produto de alta qualidade com baixo custo. É impossível, né? Não, eu sempre falo que não existe mágica, né? E não existe mágica em nenhum setor. Não é só no pet food, né? Não tem mágica em nada. Tu vai comprar um carro, tu vai comprar uma calça, não tem mágica. Tu não vai conseguir andar num top com valor. E por trás desse valor, não é só ingrediente, não é só nutriente. Tem muito trabalho científico, tem embalagem, tem estrutura de fábrica, tem transporte. Como é que são os testes na fábrica para tudo isso? Palatabilidade, urina, fezes, pelagem. Como é que funciona isso na falando fábrica? em Royal Canin, né, que é onde hoje eu tô, Royal Canin são mais de 20 fábricas no mundo, com vários centros de pesquisas. Origem francesa. Origem francesa. E aí a gente tem aí constantemente pesquisas, sempre tentando aperfeiçoar e sempre com inovação e sempre com lançamentos. E é um laboratório enorme. A gente tem uma fábrica no Brasil que fica em Descalvado, interior de São Paulo. Lá tem gatos e cães para testes. Como é que é isso aí? A gente tem, não, na fábrica essa em Descalvado a gente não tem. A gente tem um centro, a Royal Canin, né, o grupo Mars, tem parceria com a Waltham, que é um centro de pesquisa na Inglaterra, e a gente faz pesquisas em canis e gatis, parceiros e canis e gatis que a gente tem essa proximidade, nesses testes finais. Os testes mesmo de lançamento e tudo é feito fora do Brasil. O que são esses testes? O que tem lá de... eles coletam fezes, coletam sangue? Como é que funciona isso? E a matéria-prima, né? Toda a matéria-prima que chega na fábrica, ela é analisada lote por lote. Essas amostragens ficam guardadas por muito tempo. Tudo que entrar dentro da fábrica é feito o teste para analisar. Então, tem que analisar a qualidade, tem que analisar de onde vem. Os nossos fornecedores todos são auditados. Então, o fornecedor de Royal Canin é Royal Canin. É um controle rigoroso, porque a gente tem que garantir o que está ali dentro, né? Então, assim, a embalagem, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre falo, não tirar o produto da embalagem. Tem uma embalagem especial, ela é laminada, ela é feita para preservar o produto. Então, vou botar num pote, porque... Não, deixa ali dentro. Os nossos pacotes pequenos, todos têm o zíper, que facilita essa questão. Então, a gente não pode... tem que ajudar, é como se fosse bolacha, que eu digo, né? Eu falo muito para os meus clientes, deixa o pacote aberto da bolacha e vai comer. Ele fica ruim. E aí, daqui a pouco, tu oferece aquilo ali pro animal, ele não quer comer, porque a crocância mudou. E aí a pessoa vai dizer assim, ele enjoou. E a gente sabe que animal adora rotina. Adora comer a mesma ração, no mesmo lugar, com a mesma pessoa oferecendo, com o mesmo pratinho. Então, isso é muito do humano querer achar que enjoou. Parece um cachorro gaúcho, o bairrista, né? Que ele vai no mesmo lugar, vai almoçar no mesmo lugar, senta no mesmo local. É mais ou menos isso. Se puder ser atendido pelo mesmo garçom, melhor ainda. É mais ou menos isso. A Royal Canin trabalha só com ração super premium? Só. E qual é a diferença de uma super premium? Quais são ali na pirâmide? O que a gente tem que ver de principal, tá? É digestibilidade. É o quanto que aquele animal come e o quanto ele absorve. Quanto fica para ele de nutriente. E isso a gente procura, a gente consegue com ingredientes de qualidade, aonde vão fornecer nutrientes de qualidade. Então, a gente... isso é o importante. E isso a gente consegue medir com as fezes, né? Às vezes a gente tem... eu atendo canis, né? Onde tem um volume muito grande de animais. E aí, consequentemente, um volume grande de fezes. E aí o tratador ali nota muito isso, quando ele diz, nossa, quando a gente muda para uma super premium, o meu trabalho melhora muito. Porque além do volume, tem o aspecto das fezes. Então, é aquela fezes sequinha, fácil de limpar, que não suja o cachorro, não suja o chão. Então, isso é importante. Fora que aí tu vai ter qualidade de pelagem, tu vai ter qualidade dentição, tu vai ter... E fora o que a gente não vê, que é por dentro. Então, tem um custo-benefício, vale a pena.
a gente investir em alimentação, assim como para nós, né? Volto a dizer aquilo que eu falei antes. Se a gente Você é o que você come. e se a gente pudesse ter uma ração super prêmio para nós, a única coisa que eu sempre gosto também de falar é que as pessoas ficam com a cabeça de humano achando com esse pensamento, nossa, todo dia eu comer arroz e feijão, todo dia meu cachorro comer Royal Canin. Mas o cachorro não é a gente. Tem gente que gosta de provar ração, né? Eu digo, Tem. as papilas gustativas estão totalmente diferentes. A gente não sente o mesmo sabor que eles. Não é da mesma forma que a gente Tu sente. pode dar a mesma ração pra aquele bichinho a vida toda? Aí vai depender aonde que tu tá com o produto, né? A Royal Canin trabalha com precisão nutricional. Então a gente tem pro filhote, pro desmame, pro filhote, pro jovem, pro maduro, pro sênior. Então, conforme as fases de vida. E o porte. Pro filhote, quantas vezes eu devo dar? É claro que varia de ração para ração, mas a pergunta é essa. Eu distribuo a ração em horários específicos ou por ele ser filhote eu posso deixar mais ração para ele crescer forte e saudável? A gente diz que livre demanda é a única fase da vida que a gente deixa livre demanda seriam fêmeas lactantes. Essas fêmeas, água e alimentação tem que ser livre demanda. O filhote a gente começa com 4, 5 vezes ao dia e vai diminuindo gradativamente conforme até a rotina do proprietário, né, do responsável. Porque daqui a pouco, tem que comer 6 vezes por dia. Nossa, eu nem tô em casa todo esse tempo. Então, claro, tem comedores automáticos hoje que a gente pode usar, mas a gente colocar o animal na rotina, que é o que ele mais gosta, e a gente conseguir adequar o estilo dele com o nosso, para não ter problema e a gente conseguir levar uma vida, né, harmoniosa, é o melhor. Adequa aquilo ali. Geralmente, cães adultos a gente aconselha a comer 2 vezes ao dia. Cães de grande, gigante porte, tem que cuidar a questão do volume que vai estar oferecendo. Então, lê na tabela nutricional da ração quanto tem que comer, a quantidade diária e Pode fracionar. seguir aquilo ali. Deve seguir Porque aquilo eu ali. escuto lá na Dia de Pet cliente falando: mas ele tá sempre pedindo, parece que tá sempre com fome, e daí eu tenho pena e dou mais. Aí vem o humano de novo entrando, né, em ação com o nosso jeito. Primeiro, ele pede porque ele ganha. Então, ele tem aquele costume de pedir, e se eu pedir, eu vou ganhar, eu vou pedir. Depois a gente tem aquela questão também do hábito da pessoa do fazer o carinho dando alimento, né? Eu vou demonstrar o meu amor por ele alimentando. Então, ele tá pedindo amor, eu vou dar amor e vou dar alimento. E aí vem o sobrepeso. Então, assim, se a gente acostumar o animal a não ganhar e a comer naquele horário, ele não vai pedir. Então, os pets estão condicionando os seus tutores. Estão treinando eles. Porque tem uma cliente que fala que o dela fica do lado da mesa quando ela tá jantando e fica olhando com um ar desesperador. É incrível. E ele sempre ganha. E aí ele sempre vai pedir. Sempre ganha. Então, inclusive, justamente o que eles estão comendo, não dá nem a ração, né? Exato, não dá nem a ração. Exato. Esses dias chegou na loja uma cliente que chegou tarde em casa e daí ela se deu conta que tinha esquecido de comprar ração. Aí o que ela fez? Tirou da geladeira arroz com feijão, aqueceu no micro-ondas e pá! Nossa! Chegou no outro dia, consultório. Então, mais uma vez, custo-benefício. Com certeza. E além do custo-benefício, eu digo o sofrimento pro animal, né? Porque daqui a pouco precisa ser internado, daqui a pouco ele vai tomar um soro, daqui a pouco deu a diarreia e aí desidratou. Então, não tem... É uma praticidade que hoje a gente tem do alimento e que as pessoas não usam tanto, né? Poderiam se dar conta de, meu Deus do céu, isso aí quem tem criança pensa mesmo. Se tivesse um alimento prontinho ali, que não estragasse, que não precisasse de geladeira, então Tu falou que a embalagem da Royal, tu enrola ela pra armazenar? Não, ela tem um zíperzinho, né? Tem? Ela tem um zíper. Porque a maioria não tem, né? Isso é uma característica da Royal Canin. Então, por exemplo, uma pessoa que leva para um gato uma ração de 10 quilos para baixar o custo e chega na metade do pacote, o bichinho não quer nem ver. Ele cheira e dá de ombros. Na Royal Canin não acontece isso? Por causa desse sistema, como é que funciona? Porque o gato já é mais seletivo. Eu ia falar isso, né? O gato já é outro mundo. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem 2 mundos, né? O canino e o felino. Porque aí a gente tem que virar a chave e felino é tudo outro.
Gatos chegam a comer até 30 vezes por dia. Então, tem hábitos do gato que é totalmente diferente do cachorro. O gato tem preferência por a água não perto do alimento. Ele tem preferência pela água fresca, pela água corrente. Ele tem preferência por comer em lugar alto. É totalmente diferente do cão. Então, a gente tem que também entender isso quando, né, resolve ter um gato, conhecer esses hábitos, porque isso vai ajudar depois no manejo. Então, essa questão do produto, o gato ama ração fresquinha, só que ele come até 30 vezes por dia. E aí, como é que a gente... Ele tem o estômago muito pequeno e o que é é um isso? hábito Por comer quê? pouquinho e várias vezes. Daí é uma questão até da história dele, né? De lá atrás. Então, ele come pouquinho, várias vezes, em poucas porções. Então, a gente sempre diz, guarda a ração na embalagem, fecha ela, tirando o ar, no máximo que tu puder. Tipo, não fechar ela e deixar aquele balão de ar. Fecha aquilo. E essa questão de chegar em casa, ele quer a ração e a ração tá lá o dia inteiro, eu sempre digo, dá uma mexidinha na embalagem, ou bota um pouquinho daquela ali só em cima para ele comer, porque senão, né, vai acabar sempre tendo que descartar aquela ração que tá no pratinho. Tem uma cliente que chega lá e faz um buffet. Ela pega pacote de 400 gramas e pega uns 6, 7 e faz uma mistureba lá. E os gatos comem, mas aí deixam de comer é uma confusão. Sempre que a gente misturar dois produtos, a gente vai estar fazendo um terceiro produto, totalmente desbalanceado. Se ela mistura 3, 4, ela tá, ela tá fazendo um produto totalmente desequilibrado. Então, a gente indica misturar somente quando tá fazendo a transição de marcas. Faz uma troca gradual. Se não mistura. Dentro da mesma marca, precisa transição? Tem animais mais sensíveis, tá? E aí, por garantia, a gente pega os Lulu da Pomerânia, a gente pega animais que são sensíveis mais à questão digestiva, a gente indica por garantia. Mas, de um modo geral, não precisa, dentro da mesma marca. Mas essa questão da gente ficar misturando, eu sempre digo, às vezes, né, como eu atendo gatis também, tem dentro de um mesmo gatil animais de diferentes faixas etárias. A gente tem filhotes e adultos. E aí vem a questão como fazer isso. Isso é uma briga. É. Tem cliente que tem 3, 4, 5 bichinhos e daí um tem que comer uma para obesidade. Aí o outro tem que comer outra. E aí o que faz? Nessa questão de adultos e filhotes, e não tem como separar, o ideal é separar. Mas se não tem adultos e filhotes junto, a gente serve pratinho de adulto e pratinho de filhote. E provavelmente vai ser um período transicional, não vai viver eternamente, ou é um filhotão que logo vai estar adulto, e aí ele vai passar para adulto, e aí fica todo mundo comendo adulto, ou é um momento ali, eu tô em reforma, vou deixar eles junto, beleza. Agora, quando é uma questão de saúde, e aí entra obesidade, ou algum animal com problema renal, alguma coisa, aí tem que ser separado, aí não tem jeito. Aí vai ter que, na hora do alimento, dar alimento só quando o tutor tá junto, e aí separar, tranca num quarto. Aí tem que ser assim, porque senão não dá certo, né? É como se quase eu for no nutricionista, ele prescreve uma dieta por uma questão de saúde minha e eu vou comer na mesa comida com... Não dá. Então isso aí a gente tem que cuidar. E quando o cão come a de gato e o gato come a de cão? Acontece muito. A gente sempre diz para erguer o do gato, mas... É mais palatável a do felino? E tem questão de dominância também? Como funciona isso? Tem tudo isso. Porque é só botar os pratinhos, eles... Tem tudo isso. Na verdade, o gato é mais seletivo, né? Ele é mais exigente. E aí a ração do gato é mais saborosa. A gente começa a falar de gato, a gente vê assim, ó, que o gato, primeiro, ele vai ser atraído por um alimento pela textura. Então, já muda nisso aí. Depois ele vem com odor, depois ele vem sabor. O cão já vai sabor e quase nem é nada, né? O cão, daqui a pouco, ele tem cão que troglodita, que come ali, nem sente, nem mastiga muito pouco. Então, a gente tem essa questão deles gostarem. Depois tem a questão comportamental. Daqui a pouco o cão vai querer comer o do gato, porque o cão quer dominar e quem come primeiro é quem manda. E faz mal? Mal não faz. Beliscou ali, escapou, comeu o prato. Não vai fazer mal. Uma pessoa que acha bonitinho o cão comer a ração do gato a longo prazo, porque tem mais proteína,
né? A Tem necessidade nutricional. taurina, é diferente. A longo prazo, sobrecarrega rins e fígado? Não- Ou não tem essa Não, relação? não sobrecarrega, mas vai ficar desbalanceado. E aí tu vai estar, né, comprando um produto para ser completo e balanceado e vai estar invertendo Não faz tudo. sentido. Não. Eu comparo sempre, Márcio, para as pessoas ficar mais fácil com carro, né? E eu sempre digo assim, gente, é que nem quando tu compra um super carro e rebaixa ele. O engenheiro, o cara que projetou, deve querer se matar, porque tu coloca por água abaixo todo um trabalho, todo um estudo. E é a mesma coisa com o alimento, que nem inventar histórias mirabolantes, vou botar um molho por cima, vou botar. Não, tu tá desbalanceando, tu tá estragando aquilo que foi estudado, que tu pagou por aquilo que tá na embalagem e tá botando fora. Na minha infância, a minha adolescência, tinha um amigo que andava com a Brasília do pai e ele rebaixou a Brasília sem pedir pro pai. E daí o pai dele falou: Olha, tu tem que ser engenheiro da Volkswagen, porque o alemão não sabe nada de carro. E xingou ele, né? Mas aí, assim, o consumo vai mudar, daí na água vai mudar, daí vai, entendeu? Então, assim, ó, não adianta. Tem gente que estudou muito para aquilo, para fazer aquilo ali. Usufrui daquilo ali, faz aquilo conforme. Se é para dar 200 gramas, não inventa moda de quem sabe, eu boto. Na Royal Canin a gente tem o mix feeding, que a gente chama, né? Que é quando a gente mistura o alimento seco com úmido. Praticamente toda a linha da Royal tem o mesmo produto seco e úmido, o sachê, né? O úmido que eu digo é o sachê. Então, nisso a gente pode misturar. Então, tu pega uma mini adult adulto e um sachê mini adult, ambos da mesma categoria, com a mesma indicação, e tu mistura. Na embalagem vai ter a tabela nutricional onde vai dizer quanto, se tu for misturar, quanto de cada um tu mistura para dar a quantidade certa naquele dia. O sachê é a ração com água. É a ração, a fórmula dela, o que ela te oferece para o animal é a mesma da seca. Tá, e qual é o propósito dele? É se tornar mais palatável? É gerar fonte de água? Qual é o propósito do sachê? Os dois. É gerar a fonte de água, porque a gente diz que, principalmente os gatos, né, precisam comer água. Então, a gente precisa fazer eles ingerirem um alimento úmido para, daqui a pouco, se acostumar. E aí, ser um gato idoso, onde ele vai precisar da ingesta hídrica e ele está acostumado com a ração úmida. Então, isso a gente tem que começar lá no filhote, lá quando começa a desmame. Porque se o gato, principalmente, se ele não acostuma quando bebê, ele vai virar um adulto que ou não vai querer sachê, ou ele vai tomar só o líquido, o molho. É hábito. É hábito. É hábito. É e hábito. Depende do tutor. Depende do tutor. Do responsável. Da informação dele, do conhecimento dele, de saber da importância, né? E aí, muitas vezes, a pessoa diz assim, ele tá enjoado. Tá, então é uma boa opção tu introduzir o alimento úmido, né? Tu misturar com o seco, que dá uma mudada. Embora ele não enjoe, né? O tutor que enjoa. Tá, mas é mais palatável? É mais palatável. É mais palatável. É mais palatável. E o tártaro? O tártaro, a gente vai ter também várias questões nele, tá? Uma delas é alimentar, mas outra é a questão genética. A gente tem raças mais propensas, raças menores são mais propensas, a boca é menor. Então, aí eu tô com uma aqui no colo que é campeã nisso. Então, o cãozinho menor tem mais propensão a ter tártaro. Tem mais tendência a ter tártaro. Essa é a novidade. E aí, a gente chega num ponto onde o croquete da ração, falo isso de Royal Canin, ele é estudado, ele é formulado, o formato dele, para na hora do dente quebrar ele, o atrito também fazer uma ação mecânica no dente e ajudar ele a evitar o tártaro, né? Claro que depois que que a placa bacteriana calcificou e virou tártaro... Só profilaxia. Só tem limpeza, aí anestesia e... Mas tende a retardar o acúmulo de tártaro. E esses sachês de supermercado? Esse que tem bastante corante, ele é bastante colorido, não faz mal. Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. O que eu vou dizer assim, ó, as indústrias hoje, tá? As indústrias de super premium, vamos dizer, todo nutriente que tem ali, ele é controlado, ele tem o nível autorizado pela Anvisa, ele não é os níveis nutricionais que a gente come. Então, assim, tem uma margem de segurança absurda para chegar no máximo. Ninguém usa o máximo.
Então, assim, é polêmico, mas a gente sabe que jamais uma indústria Não tem fazendo um como, né? alimento de primeira qualidade vai estar usando corante para fazer mal. Um gatinho que desenvolve cálculo, ah, teoricamente por causa do consumo exorbitante desses sachês mais simples, mais baratos, é uma predisposição do felino, daquele bichinho, aquele indivíduo, em relação àquele alimento. Também tem a questão genética e tem a questão, mas basicamente é a falta de ingestão hídrica. Não é a culpa só do sachê. É um conjunto de fatores que vão dar, né, gerar essa doença. E aí a gente tem que lembrar que o que o gato gosta de tomar, como que ele gosta de tomar água. Porque não adianta tu deixar uma vasilha de água lá, 2, 3 dias parada e dizer que meu gato tem a opção, tem o acesso à água. Ele não vai tomar. Ele não vai tomar se tu botar água do lado da bandeja sanitária dele. Ele não vai, então, assim, é detalhes que a gente... Mas ele tem a água, mas ele tá tomando... Não, ele não tá tomando. Então, é detalhes, tem que limpar a vasilha, tem que lavar. Ele é extremamente higiênico, né? Muito, muito. Tem uma cliente que, na Dia de Pet, que fala o seguinte: o gatinho dela mia, até ela abrir a torneira, aí sobe na pia e põe a patinha e começa a tomar. Exatamente. Mas já condicionou ela a ir lá e se não fizer isso, não toma água. Acontece Aí isso ela também. fica escrava também, né? Sim. Porque imagina a preocupação. Aí um dia que ela não tá em casa, que ela precisa, aí fica sem tomar. Então, assim, essas coisas que eu digo do manejo que a gente tem que começar a adequar a nossa vida com a deles, né? Tem que saber as necessidades deles e a gente tem que adequar com aquilo que a gente pode proporcionar. Então, o responsável, o tutor, tem que dizer não. Tem que dizer não. Senão ele vai virar escravo. Tem uma cliente também com Yorkshire, que o bichinho não comia e ela começou a dar na boca grão por grão. Ela nunca mais conseguiu fazer com que o bichinho comesse sozinho. Já viu isso acontecer? Eles são espertos, né, Márcio? Eles vão nos dominar se a gente deixar. E aquilo que eu sempre digo, é bom ter pet para mimar, é bom ter pet para amassar, é bom poder proporcionar, mas nunca esquecer que antes dele ser meu pet, ele é um cão, né? Ele nunca vai ser um filho, ele nunca vai ser uma pessoa, ele é um cão, ele tá na essência dele, então a gente respeitar isso. Respeitar que ele vai gostar de se esfregar no chão sujo, ele não vai gostar de usar sapato, ele não vai gostar de pintar unha. Ele vai se sentir incomodado com perfume forte. Ele é um cão. Então, a gente tem que ter essa consciência e não humanizar. O gato também, né? Saber que o gato precisa de um arranhador. Saber que ele vai caçar e se provavelmente ele pode trazer uma barata de noite de presente, porque é dele. Ele não vai nunca virar um... Clarissa, todo felino, quando longevo, vai ter problema renal? É Não. uma característica? Se ele fizer certinho a nutrição desde o início, dando uma ração super prêmio, de qualidade, apropriada para a idade, tem como evitar isso? Márcio, assim, ó, a gente tem os felinos vivendo cada vez mais, né? E aí a gente se depara que lá, daqui a pouco, um felino com 20 e poucos anos, a chance vai ser muito grande dele ter. A chance é grande, mas não quer dizer que 100% vai ter. Mas quanto mais velho, quanto ele vai ter maior a chance de ter. Porque é do felino, né? De ingerir menos água e aí vir ao longo dos anos sobrecarregando e chegar numa fase. Então a gente tem aí gatos de... Eu tive gatos na família com 20 anos que não teve problema renal. Então, Com 20 anos? 20 anos. Então, assim, mas é uma exceção, entendeu? É uma né? exceção. Nós já tivemos gatinhos com 24 anos lá. Mas Olha. fazendo fluido dia sim, dia não, dia também, e dá uma sobrevida. Mas hoje, com essa nutrição, se fizer tudo certinho, provavelmente tu vai ter o teu pet por 16, 20 anos. Vivendo cada vez Isso, mais. obviamente, dependendo do porte. Do porte, da raça, né? A gente sabe que raças, quanto maior a raça, menos tempo. Quanto tempo vive hoje um pastor alemão? Esses de maior porte, o que mudou? Vamos dizer que os cães de grande porte hoje vivem ali há 12, 13 anos. Um dog alemão, 8.
Então, vai os Mas pequenos... vivia 5 o dog alemão. 5, 6... Ali no final da década de 90. Exatamente. E a gente tem como atribuir Com certeza a a alimentação. nutrição. A gente tem uma seleção genética nisso, né? E aí a gente entra no assunto de criadores de primeira linha, de criadores que buscam fazer uma seleção genética. E aí a gente entra no manejo, a gente entra, às vezes, nos vira-latas, na seleção natural, que vai acontecendo. Então tem toda uma evolução, vamos dizer, para chegar nesse ponto. Mas hoje é sabido que nossos pets vivem mais e melhor. Mais uma pergunta polêmica. Ração a granel. De vez em quando aparece lá na loja alguém pedindo ração a granel. E nós explicamos, nós não trabalhamos com a ração aberta. É a mesma coisa que tu explicou do carro, né? A indústria tem todo um estudo, todo um suporte, estudo de embalagem. Então, não faz sentido a gente vender a granel. Mas ainda tem muita gente que procura e dá. Então, no momento que tem aqueles tonéis abertos, tem alguma coisa, sobra alguma coisa de nutriente ali? Como tu deu exemplo, né? Lá na loja eu dou o exemplo da laranja. Tu acordou e partiu uma laranja. E deixou ali aberta no pratinho e foi tomar um banho. Quando tu voltar, a quantidade de vitamina C provavelmente não será a mesma. Exatamente. Procede? Procede, é isso mesmo. E a gente, em Super Premium, as indústrias têm uma fiscalização nisso e proíbe, né? Não, a gente está toda hora cuidando disso. Não pode a granel. Hoje não é proibido, mas isso vem da fábrica ou vem... Em Super Premium vem das fábricas, né? Não pode. Isso é de uns anos pra cá, né? Mas é que a gente não tem como estar todo o tempo em todas as lojas, né, controlando isso. Mas tem o pessoal do comercial, nossos representantes, os promotores técnicos, todo mundo cuida. Não pode. Porque a gente vai estar botando em risco a qualidade do produto. Então, tu cobra por aquele produto, né? Tem por trás todo um estudo, e aí é aquilo que a gente falou, rasga e bota fora. Porque o que o cliente está comprando não é o que ele está levando. Eu já vi empresa pegar pacotes vencidos e fazer o famoso misturão, para não ter perda. Aquilo ali é um carnaval alimentar. E aí eu acho que deve ter tutor que deve pensar, vai ser um sabor e vai comer um pouquinho de cada e vai... Não, totalmente errado. Ração vencida. O tutor levou a ração e o marido comprou um outro pacote e ficou lá. E daí, quando se deram conta, venceu. Tá bem armazenadinho. Pode dar? Não deve dar. Não deve? Não deve dar. Não depende do monte de coisas, né? Depende do quanto que ela abrir e ver aquele produto. Provavelmente pode estar mofada e a pessoa nem vê. Então, assim, não dá. É como se fosse pra gente, né? Vai comer? Não. E é aquela regra que eu digo que a gente tem que acostumar. Tá ali, não faz. Foi estudado e é aquilo ali que diz. É quase como se fosse vamos dizer, na área de estética, de shampoo. Deixar agir por 2 minutos. Eu vou deixar 4 para fazer mais efeito. Não! Tem por trás um laboratório, tem pessoas, tem especialistas que estudaram para chegar naquilo ali. Naquela data, Então, não. Regra. Venceu, serve para tudo. Para tudo. Descarta. Para tudo. E provavelmente tem descarte apropriado? Tem descarte, incinera, né? Porque não pode. Então, assim, não dá. Não é para usar, não usa, tá ali. Não é à toa que tá aquele número. Não botaram aquele número ali aleatório, vou botar que vence tal. Não, tem um motivo para estar ali. Então... Já vi gente... Isso faz tempo, né? Logo que eu entrei no setor, já vi gente apagar, venceu, apagou para não ter prejuízo. Tem, né? Mas isso provavelmente não existe mais hoje, né? Deve ter, né? Deve ter, mas não pode. E aí vem da pessoa que tá, do consumidor, controlar isso. Eu acho assim, o consumidor tem que confiar naquela marca, né? Procurar saber o histórico daquela marca. Aquela marca desde quando? Aquela marca investe, aquela marca tem know-how, aquela marca é confiável. Então, é a marca. Depois é saber confiar onde está comprando. Qual é, né, o estabelecimento? Saber que aquele estabelecimento é sério, que ele preserva o produto, tanto na temperatura, quanto na prateleira, quanto quando chega do distribuidor. Então, é confiar naquilo ali
E ele tá pagando tudo isso. Ele tá pagando a marca, ele tá pagando onde tá comprando, ele tem o direito, ele deve, né, buscar aquilo ali. O mínimo de ética da empresa. O mínimo. Né? Mas provavelmente ainda aconteça, né? O mercado se profissionalizou bastante, mas a gente vê ainda muita coisa para acontecer. Nós somos hoje o segundo mercado no mundo. Sim. Brasil, 5%, Estados Unidos 45, 50, 45%. E estamos crescendo, né? Mas olha o que tem para expandir ainda, tudo que vai acontecer ainda. Esses dias foi um fornecedor lá e me falou de um produto que é a sensação dos felinos. É um líquidozinho. E daí o fornecedor falou que o fabricante é japonês e eles têm 12 SKUs no Brasil. Então, 12 produtos diferentes no Brasil. No Brasil. Mas eles têm mais de 1.000. Não, e é uma loucura. E o mercado de felinos, né, vem crescendo muito e a tendência é essa. E esse petisco aí é a sensação agora dos felinos, é a onda deles. Mas já entraram alguns... Já. O pessoal vai copiando, né? Vai. E na verdade, Márcio, não é só questão do gato. Pro gato, o manejo, né, facilita muito esse tipo de argumento do petisco. Então, além de tudo, né, de oferecer o alimento dele gostar, de ser mais uma ingestão hídrica para ele, tem a questão do manejo. Então, é o comprimido que facilita dar, é o cortar a unha, facilita, é daqui a pouco coletar um sangue de um felino, tu dando aquele petisco, porque eles ficam alucinados. Então, facilita o manejo na clínica, facilita a adaptação, busca um felino, adota um felino, chegar em casa, ter aquela interação apavorado, oferece, faz ele interagir, faz ele ter confiança no novo tutor dele. Então, como cresceu a população felina e vai crescer, acredito, muito ainda, né? A verticalização, então as pessoas hoje moram em apartamentos, aí tu não precisa descer para passear com o felino, né? E ele também é mais independente. Tem tutor lá que sai na sexta, deixa tudo, caixas de areia, deixa tudo certinho, a alimentação, a água, e volta na segunda e o felino tá bem. O cão não tem como. Não tem como. Lembrando que o felino ele não gosta também, né? Ele sente falta. Mas ele tem isso que ele pode ficar ali 2, 3 dias. Ele é mais autossuficiente. Ele vai... E é isso, a tendência vai ser o mercado felino crescendo. Então, na questão de ter que sair para passear, de ter tudo isso, facilita muito tu ter. Os casais não estão tendo mais filhos. E tem a questão e trabalhando muito. Então, isso vai ajudando. É uma tendência boa só que tem que aprender, né? O mundo felino, eu digo que quem quer ter, estuda um pouquinho, se informa para não transformar ele num cão pequeno. Ele é um felino antes de tudo. E tem hábitos bem particulares que devem ser respeitados. Quanto tempo um bichinho pode ficar sem comer? Antes da gente continuar, já aproveita para nos seguir lá no Instagram e lá no TikTok. Minha equipe vai deixar os arrobas aqui na tela. A gente compartilha bastidores, conteúdos com especialistas e tudo que envolve cuidado responsável com os pets. A gente diz que costume, se um animal ficar um dia sem comer, ainda não precisa levantar um alerta se ele não tiver nenhum outro sintoma nisso. Ele só simplesmente, a gente sabe que no calor eles comem menos. Então, assim, tem uma questão psicológica forte, mudou, né? Saiu gente de casa, entrou. Então, tem gente que tolera ali, observando demais sintomas. Passou disso, já começa um alerta. Então, é a realidade que no calor, o bichinho tende a tomar mais água e comer menos o alimento seco. Porque tem gente que fica preocupada. Meu pet não tá comendo. E daí eles sempre perguntam. O calor extremo. Pode. E às vezes também uma mudança de ambiente. Principalmente o felino. Às vezes eu digo que o felino, se tu mudar o sofá de lugar, ele já põe a mão na cabeça. O que tá acontecendo aqui? E aí a gente pega isso e vê no alimento que fala, ele enjoou. Não, eles gostam disso. As coisas no mesmo lugar, a rotina, né? E a disciplina no manejo deles. Então, e essa questão de qualquer coisa saiu fora, parar de comer, entra já como se fosse o psicológico, vamos dizer, é alimento, então dá uma parada. Na Dia de Pet a gente sempre pergunta, teve alguma mudança, mudou o teu horário de trabalho, de sair, principalmente na pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa. Tem até o caso de um cliente que ele trabalhava fora
E daí o cãozinho ia pra creche e o felino ficava dormindo, né? Tranquilão em casa. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? O tutor veio pra dentro de casa, o cão veio pra dentro de Todo casa, mundo. o gato começou a perder pelo, começou a vomitar bola de pelo, começou olha, virou uma bagunça. Não, e por isso volta a rotina, né? Eles gostam da rotina. Na hora que bagunçou, bagunçou tudo. Então tem que. E essa, quando muda de propósito, né? Se mudou de casa e tudo mais. Então, essas questões de não mexer na alimentação, pelo menos seguir a mesma alimentação, oferecer um petisco apalatável, no caso dos gatos, ali, uma coisa que vai dar essa confiança nele. Ajuda muito e facilita para eles, né? E acontece também se o cãozinho diminui, para de comer. E daí o tutor vai lá e compra um sachê e dá diarreia. Por que isso acontece? Primeiro porque o sachê provavelmente não vai ser o mesmo da marca que ele já estava comendo. E aí mudou a alimentação. Então, é a introdução gradual e a troca gradual quando se vai fazer. Se ele não está acostumado, pode dar. Se ele der da mesma marca, quase... pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo. Eu sempre digo a ressalva dos Lulus da Pomerânia, né? Dos Spitz, que são mais sensíveis. A tendência, daqui a pouco, de acontecer isso dentro dos Lulu, tem que ficar um pouco de olho, embora dentro da mesma marca não é para acontecer. Mas tem alguns e outros mais sensíveis que pode não dar uma diarreia zona, mas diminuir um pouco o score fecal e ficar um pouco mais feio. Tu falou da menor ingesta de água no verão. O que quer dizer ali maior ingesta de água no verão. Maior ingesta de água no verão e menor ingesta da ração seca. Isso. Tá. O que quer dizer ali na tabela nutricional a umidade? O que quer dizer aquilo ali? O que quer dizer? É o quanto de água tem naquele produto, né? A umidade. Então, quanto mais água, se a umidade for alta, ele perece mais rápido? Exato. E o ingrediente está mais diluído, né? É aquela história que a gente pode fazer uma analogia com o suco de laranja, né? A gente bota 2 laranjas num copo ou bota 2 laranjas num litro de água. Então fica mais diluído. E a ração seca tem umidade. Tem que ter. E a gente padroniza, assim, via de regra, que uma Super Premium tem até 10% de umidade. Então a maioria delas fica dentro desse nível. Já vi ração de supermercado com bastante umidade, muito acima. Aí, geralmente, aquelas que são mais moles, né? Que o croquete dela é mais fofo. Mas qual é o propósito dela ser mais fofa? Dilui o nutriente e daqui a pouco, tipo assim, na Royal Canin a gente tem as rações para idosos e as rações para desmame, elas têm uma tecnologia de reidratação. Então, ela seca, a gente pode acrescentar água morna, deixar 20 minutos e ela vira uma papinha, para facilitar a mastigação. Então, esses animais que estão, as pontas que eu digo, né, da vida, o início e o final, que é a questão da dentição, uma não nasceu ainda e a outra já está perdendo, facilita o animal a comer ela. Mas é uma ração que ela vem seca, formulada, então aqueles nutrientes estão dentro daqueles 10% de umidade e a gente coloca um pouco de água para facilitar a ingesta. A questão nutricional dela não muda. A Royal tem uma tecnologia que evita o acúmulo de tártaro, né? O acúmulo de tártaro, na verdade, não só a Royal, né? Algumas rações super prêmios, a Royal também. Mas não são todas. Não são todas. E a Royal tem a questão do formato do croquete, além dos ingredientes para o tártaro, ela tem essa questão do atrito mecânico, que faz ajudar. Porque a gente não consegue escovar os dentes, né? Todo dia deles, não tem como. Então, é um mundo ideal, mas não existe. Nem tem tempo, nem eles gostam, nem tem... Então, tem que usar os artifícios que a gente pode. Então, se algumas rações super prêmios têm essa tecnologia, as outras mais simples não têm. Não tem. Então, vai acumular tártaro. Vai acumular. É certo. A gente chama de ingredientes funcionais, né? E aí eu volto a comparar com o carro e eu digo que seriam os opcionais do carro. Então, a gente começa a ter ingredientes na ração que vão ajudar a nutrição e depois aí a gente entra com a questão articular, a gente entra com ômegas especiais para pelagem, a gente com suplemento de zinco para pele, a gente começa a ter vários outros ingredientes que o animal vai ingerir e vai ajudar Copia o ser humano, porque a gente vive na era da suplementação, né? A gente suplemento para tudo. Exatamente. Mas tem que cuidar, porque esses dias eu vi alguém falar, cuidar para não tornar o teu xixi o mais caro do mundo.
Olha, sim, né? Vai tudo pra lá. Porque tu não vai De absorver tanto. tudo. É, Então, é. o ideal é sempre um acompanhamento do veterinário. Exatamente, sempre. E eu gosto de falar também, confia, né? Procura um profissional de confiança e confia. Não fica inventando moda, daqui a pouco leu, daqui a pouco o vizinho comentou, vou testar, vou ver. Dr. Google? Doutor. Então, assim, confia no teu profissional e segue ele, que ele vai te orientar e vai conduzir da melhor maneira possível. Na Dia de Pet, a gente tem os mesmos profissionais há 10 anos ou mais. Isso é Então, importante. isso gera, Acompanha todo o animal. gera confiança. É. Então, tem cliente lá que já perdeu o seu bichinho, já está com outro, é outra geração. Legal, isso Então, é muito bom. Então, isso passa credibilidade, confiança, Exatamente. relacionamento. Exatamente. E até a questão de entender, né? O veterinário vai entender aquele responsável, aquele tutor ali, no que ele faz exercício, ele gosta, ele sofreu muito com a morte do outro, ele mora num apartamento, ele perdeu o marido há pouco tempo, então quase que uma questão psicológica ainda de ajudar nesse sentido. Tem toda essa Aí assessoria. troca, morreu um animal, aí eu vou querer um outro. Que raça? Qual é mais adaptado? Tu vai conseguir sair muito? Tu vai conseguir brincar de bolinha? Não, eu já sou uma idosa, então não adianta pegar um labrador, uma pessoa de 80 anos. Então, assim, adaptar para não gerar um problema, né? E nós, profissionais do ramo, temos que pensar nisso. Porque nós somos os Exato. especialistas. Uhum. A gente tem que vislumbrar o melhor também, tem que customizar o Exatamente. comportamento do bichinho, da raça específica, para o dia a dia daquela Exato. pessoa. Porque, Márcio, uma coisa que eu digo, tem gente que o melhor é não ter até, né? Depende da pessoa, do estilo de vida, tem de pelúcia. Tenha um de pelúcia que talvez, porque não requer, é investimento, é tempo, é disponibilidade de tudo que a gente tem que ter. E até de sofrimento, porque no final a gente também sofre. Porque eu, na minha opinião, acho que eles vivem pouco, embora tá aumentando, eu acho ainda que é pouco. E aí, quando chega no final da história, é um sofrimento danado. Então, eu acho que isso também tem que ser avaliado, tu tem que pensar que eu vou ter um cachorro de pelo longo, que ele vai, né, necessitar de uma manutenção, que eu vou ter um gato que vai ter períodos de troca de pelo e que vai ter pelo pela casa, que o teu sofá vai ter que ter um tecido especial, porque senão ele vai virar um puff de pelo. Já vi uma pessoa adquirir um pug e depois descobrir que ele faz cocô. Olha, que ele Já vi ronca isso. também, inclusive. Ronca também. E também perde muito pelo. É. Então, assim, são características que tem que, antes, para não transformar aquilo ali num problema. E passar adiante, passando o animal adiante, depois... Então, antes de adquirir um bichinho, pesquise bem. Falando de criador e de pesquisar bem, como é que funciona essa parte da criação? Às vezes as pessoas chegam lá e perguntam de uma raça ou outra, e eu sempre digo para eles, ó, busca na internet, que seja, olha ali as recomendações, vai até o local, procura ver o paizinho, a mãezinha, e eu até brinco, tem muita gente que vai lá, aí vem aquele bichinho, já vem... É aquele. E ele me escolheu. E normalmente essa é a praga. É. E eu digo, escolhe o que tá quietinho lá, que esse aí não vai dar tanto trabalho. Como é que funciona isso aí? Márcio, tudo começa assim, lá do início, quando tu resolve ter um pet, né? Aí começa primeiro, cão, gato, adotar ou comprar. E aí vem outra polêmica, o adotar ou comprar. Eu sou suspeita, eu acho que os dois é sempre bom ter um pet. Mas eu acho que se tu vai optar por uma raça, por uma característica que tu queres naquele animal, que procure um criador responsável, um criador ético. Nos sites, tem site do Kennel Club, tem recomendações, tem pesquisa e vá conhecer o local. Porque telefonar, comprar por telefone e te entregar em casa, tu vai estar alimentando, tu vai estar fomentando um mercado clandestino, vamos dizer, que tu não sabe de onde veio, tu não sabe a genética, tu não sabe o que aquele animal carrega, não só na genética, quanto de trauma, quanto de saúde, quanto de... Então, busca saber da onde tá vindo. O adotar assim, é muito legal, tu faz, né, também te dá uma questão até social, sabendo que quando tu adota, tu tá adotando basicamente um SRD que vai ter uma caixinha de surpresas. Que pode ser um cachorro super calmo, pode ser um espoleta, pode ser um cachorro que vai ficar com 20 quilos, com 15, com 10.
Então, tem que estar disposto a isso, a saber que isso pode acontecer. E hoje a gente tem tanto criadores quanto ONGs maravilhosas que fazem um trabalho, inclusive, de ajustar o temperamento pré-definido num filhote para aquele tutor. Olha, eu acho que esse filhote é o mais agitado da ninhada. Eu acho que para ti não vai dar certo, então vamos ver outro. E isso é uma coisa legal para evitar ali na frente o problema, né? A devolução, o trauma do animal. Então, hoje a gente já consegue, ainda bem, né? Que a gente já chegou nesse nível de cuidado, assim, de poder escolher e ver e tentar selecionando da onde está vindo aquele, porque vai durar muito, né? Eu já vi muitos clientes comprarem pela internet e comprar gato por lebre. É, Não que não. Eles foram amados e depois que claro, chega o bichinho em casa, não devolve de claro, jeito nenhum. claro. Mas acontece, já vi acontecer umas quantas vezes isso. Existe um contrato. Existe um contrato que legalmente não tem tanto peso, e por isso volta aquela coisa da confiança, né? Do confiar na marca, confiar na pet shop, confiar no veterinário e confiar no teu criador. Então, quanto tempo ele cria, vai conhecer, ver as instalações, ver a estrutura, ver se ele tem, realmente ele se preocupa com genética ou ele está só interessado né, no que aquilo vai render para ele. Vai em exposição, a gente tem criadores que vão, tem criadores que não. Se ele vai, por que ele vai? Realmente ele seleciona? Será que aquele pai que ele está dizendo que é o pai? Será que aquela mãe realmente é a mãe daquele filhote? Tem que confiar nele. Então, a gente vê raças daqui a pouco que o filhote nasce de um jeito e o adulto vira outro. Daí as pessoas desconfiam, né? Nossa, eu acho que não é, porque o filhote era pretinho e a mãe era. E aí tem que confiar nele para saber, realmente eu tô confiando. Ela tá me dizendo que aquilo ali é daquela ninhada. Então, hoje a gente tem criadores muito bons, assim como as ONGs. Então, para não gerar polêmica, eu sempre digo, eu sou. Sempre você contra o mal, né? O mal criador e a ONG, que eu chamo de campo de concentração. Mas, e a gente tem hoje, ainda bem, gente que faz uns trabalhos maravilhosos nos dois. Ambos os setores cresceram muito, né? Muito, muito. Tem muito mais muito, criadores hoje, né? Muito. Registro de kennel deve ter extrapolado. Muito. E qual é a raça hoje mais procurada hoje? Porque já teve a fase do Poodle lá atrás. Eu me lembro do Doberman, Rottweiler, Pastor, Pequinês. A gente sempre fala assim, até no meio dos criadores, né? A gente costuma ouvir que é ruim quando tá na moda, porque em seguida estraga. Porque muita gente começa a querer a querer criar, e aí vem aquela coisa de daqui a pouco também eu comprei, e aí eu quero tirar uma ninhada, porque eu quero que ela tenha, eu quero ver os filhotinhos, e daqui a pouco começa e não seleciona, e daí... Então, hoje, a moda ainda tá o Lulu da Pomerânia, o Spitz, né? É uma raça. Brasil ainda o líder. A gente já oscilou, já teve York há pouco tempo, daí vem Lulu, Shih Tzu, também é outra que vai bastante, agora tá começando a entrar Chihuahua, Cavalier, vai de ondas, né? Vai dando. Cada raça parece que tem algumas peculiaridades. A gente chama de itens de fábrica. A gente percebe que o Shih Tzu, ele vem com alguns itens de fábrica. A tal da coprofagia. Por que ele come o próprio cocô? O que é isso? Falam em deficiência nutricional? Não que sempre é o próprio, né? Tem uns que gostam do se amigo bobear, também. não deixa nem cair no chão. É um assunto que o pessoal não gosta muito de falar. Mas vamos desmistificar isso aí, porque falam tanta coisa. E aí tem várias causas, né? Uma delas é lá no início, aquela fase inicial, e aí volto a falar de comprar de algum lugar, adquirir o teu filhote de algum lugar responsável. Quando tu confina um filhote em lugar muito pequeno e deixa por muito tempo, muitos criam esse hábito para poder limpar o próprio local onde ele está morando, quando ele está ficando. Então, bota numa gaiolinha pequenininha, aonde tem a cama, a comida, a água e o espaço do cocô, tudo junto. É um erro. Total. Porque se a gente deixar eles num espaço grande, qualquer animal, salvo nós humanos, a gente vai fazer, eles vão dormir aqui, eles vão se alimentar aqui e vão defecar o mais longe possível. E aí a gente confina num lugar pequeno, numa baia, numa gaiola pequenininha,
E aquele animal tá naquela fase de imprinting, onde ele tá aprendendo, onde ele tá olhando a mãe, olhando os irmãos, e não tem o que fazer, não tem brinquedo, não tem enriquecimento ambiental nenhum. O ócio é a casa do capeta. E aí ele tá se alimentando, né, exclusivamente de ração. Então não é só o Shih Tzu, mas me parece que o Shih Tzu tem mais propensão. Tem, O coitadinho do Shih Tzu, ele pegou uma fama nisso, Pegou né? fama. Pegou fama. Tem gente que tem linhagens de Shih Tzu com mais tendência, mas eu acredito que não seja, porque a gente vê isso em animais que tu confina muito perto, eles vão acabar fazendo isso. E aí tem a questão nutricional também, tem a questão daqui a pouco de ninhadas, que a mãe faz isso, e aí ele sente o cheiro na boca da mãe, e é um cachorro peludo que fica, né, fedorenta a boca, por causa quando come, e aí o filhote vai identificar, nossa, minha mãe tá Sim. comendo, eu vou comer É também. o exemplo, é o parâmetro. Por isso que o alimento também que a gente oferece para cadela, para mãe, deve ser o mesmo do filhote, porque ele aprende nisso. Tanto olhando quanto sentindo o cheiro da ração na boca dela, ele começa a aprender a comer. E aí, se ela come fezes, ele vai, sem nenhum problema, ele vai identificar aquilo ali como se também fosse para comer. E aí gera um adulto que... Outra questão que tem, aquele dono, aquele responsável que chega em casa e esfrega, que isso nem, né, totalmente errado. Ah, fez cocô no lugar errado. Tem vou muita esfregar. gente que faz isso. Aí tem cachorro, às vezes, que vê o dono chegar, corre lá sozinho e se esfrega. Sim. Tipo, é pra isso. Ele me disse que é pra mim fazer isso. Dá uma confusão Eu já ouvi relato do bichinho vai lá, ele faz e já consome pra não Pra sofrer sumir, represália. Pra não tomar xingão. Então é Criança. muito... É mais um erro de manejo do que um erro de, né, da raça propriamente dita. Então, adquiriu o filhote, separa ração e água num canto, o banheirinho no outro Exatamente. lado. Só quem tem suíte, que dentro do quarto com o banheiro é nosso. Se deixar, eles gostam de fazer longe. Então não é o ideal, não é aquilo, mas às vezes, né, por uma questão de obrigam e aí acaba ficando e ele vai crescer com E o aquilo. que faz o cocô em cima da cama? Isso é represália? Nossa, é comportamental total. Tu já teve algum que fez isso? Não, graças a Deus não, que eu me lembre. Porque o felino também faz, né? Mas é muito comportamental. E aí tem que investigar, né? O felino, a caixa de areia, tá limpa, se mantém limpa, tem areia de uma textura que é agradável para ele pisar. E a caixa, tem caixa fechada, ele gosta daquela caixa fechada, tá num ambiente que ele gosta, tá num ambiente tranquilo, porque tu botar uma caixa de areia de um gato do lado de uma caixa de som com uma música, ele não vai usar. Pra ir no banheiro tem que ir com paz, né? Então, e volto a respeitar, né, a característica, o comportamento daquele animal. Então, detalhes, não tá usando a caixa. Aí tem uma areia com os pedrão, Sim. que parece uma brita que ele não consegue pisar. Falando em caixa de areia, essa história que tu tem um felino, tenha 2 caixas de areia. Não. Tem 2 felinos, tenha 3. Existe algo assim? Só se o tutor não limpa a caixa de areia como deveria. Mas E se ele não tem tempo, hoje a vida moderna, ele acordou às 6 da manhã, limpou a caixa. Aí ele volta às 8 da noite. Limpa a caixa. Tá, mas Tem que... mas se ela estiver suja, o bichinho vai ficar trancando. Não, ele vai trancar se tiver saturada. Tá? Daí ele vai trancar. Mas se tiver limpar todo dia, para um gato, uma caixa. Tranquilo. Desde que aquela caixa tenha uma areia, quantidade de areia suficiente. Também não adianta querer poupar areia e botar, né, um ralinho ali que ele não consiga tapar. Então, deixando uma quantidade de areia, com uma areia que seja agradável para ele, num lugar tranquilo, uma caixa, um gato limpando uma vez por dia. Uma vez por dia Tá, é beleza. suficiente. Tá, é suficiente. Se for um Maine com o gato gigante, tu põe um... Tem umas caixas maiores, né? Chega a uns 12 quilos. Né? Tu atende? Tendo. Tem bastante? Tem. E é um gato É? muito querido, né? É um gato que eu digo que por dentro ele é um cachorro, assim, de temperamento, de dócil, de grudento. Ele é um gato muito... E é aquilo também que vai ter que se adaptar. Tu vai fazer um enriquecimento ambiental para um Maine, as prateleiras não é qualquer prateleira. Em seguida, já quebra... Ele vai a já... 12 quilos. Vai. E ele a necessidade nutricional é outra, o tempo de crescimento dele é outro. Então, tu tem que saber que tu tá comprando uma Ferrari que gasta mais combustível do que um carro 1000, entendeu? E aí, ele tá comendo demais. Ele come mais. Ele é um gato grande. E isso vale para cachorro também, né? Às vezes fala, nossa, a ração tá cara, tá comendo muito, sim, mas é que tu tem um fila. Tudo isso Tu tem que ser... Lá no início, tu tem que saber. Tem que pesquisar. Vai comer. O cocô dele vai ser proporcional, o xixi vai ser proporcional.
O vermífugo não vai ser um quarto de comprimido, vai ser o comprimido maior, aquele com mais miligramas. Então, Então, se um tutor, um futuro tutor, ele chega para mim e pede uma indicação, eu posso dizer para ele não adquirir na primeira ida ao gatil ou ao canil? não, pesquisa. Pode até, tu pesquisou várias vezes, tu olhou no Instagram ele, tu pediu, né, tu entrou em contato com os kennels clubes, com os clubes de gato, pediu referência, vai conhecer, tu já vem com uma prévia daquele criador, quem é aquele criador. Aí tu pode chegar a primeira vez lá e te surpreender e falar, nossa, é tudo aquilo mesmo que eu vi, eu gostei, eu vou... Mas daqui a pouco, mas vai lá, né? E daqui a pouco tu vê assim, nossa, era tudo fake, aquilo ali não era. O canil é apertado, é sujo, os animais estão estressados, então procura ver, procura. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul canis e gatis top, Temos. líderes de mercado. Temos. E isso hoje, o Rio Grande do Sul, né, é um dos estados com maior número de animais em exposição, de criadores responsáveis. Mas tem tudo que é lugar, vai ter os, né? Por isso que tem que cuidar sempre. A gente manda muito cachorro para fora, não só para fora do Rio Grande do Sul, quanto para fora do Brasil, né? E exporta muito, a gente tem, ainda bem. Eu já tive a oportunidade de conhecer um famoso, na época que eu visitava, era o maior da América Latina, e olha, lindo, assim, eles diziam que era um canil europeu. A qualidade de vida dos bichinhos, o cuidado, eles têm uma estética lá para cuidar de pelagem, todos de banho tomado. Mudou muito, né, Márcio, o conceito disso hoje em dia, assim, de canil. Então, eu passo o dia visitando canil. Então, eu sempre digo, canil hoje a gente tem que considera o dormitório deles. A gente tem que ter uma área de soltura, a gente tem que ter um enriquecimento ambiental, a gente tem que ter o animal não pode viver dentro de um quadradinho ali com água e ração e acabou. Tem que ter o contato com o humano, tem que acostumar desde filhote numa mesa, a ser escovado, a sociabilizar aquele animal, tanto o que vai ser vendido quanto o que vai ficar ali. Então, isso hoje, ainda bem que está mudando. Nós, com o Royal Canin, a gente tem um termo, né, de bem-estar animal, onde o canil tem que assinar aquele termo. Então, a gente não quer animais com dor, animais com angústia, animais sem acesso à sombra e a sol. Os animais têm que estar... É bem-estar animal. Em ONG também a gente cuida isso. Então, não é porque tu tem um monte de bicho que tu não tenha obrigação de dar isso para ele. Então, isso tem canis, esses grandes, tem pessoas que passam o dia, que passeiam com eles dentro mesmo porque não pode sair, né, para não trazer doença. Então, os passeadores dentro do canil e mudar eles, de levar para lá, outra pessoa tocar, ver outro som, ver barulho de carro, ver barulho de secador. Então, isso tudo hoje, nos canis de primeira linha, é cuidado. Eles recebem patrocínio da Royal Canin? Como é que funciona isso? Não, a gente tem um programa, né, para criadores, que a gente chama o canal Pro nosso, de profissional. E aí eles têm a disponibilidade de ter nossos produtos em embalagens grandes, com uma política comercial especial para eles. E aí eles recebem um kit filhote, onde a gente quer que todo filhote que saia daquele canil, que está comendo Royal Canin dentro do canil, siga comendo, vá para casa com Royal Canin e siga comendo Royal Canin. Então a gente tem esse apoio e esse controle, assim, de nutricional. A gente tem uma linha de produtos específicas também para canil, onde tem um produto específico para reprodução, para fêmeas em reprodução, machos reprodutores. A gente tem depois um produto específico para fêmeas que estão no terço final da gestação. Então, assim, é um programa ajustado para a necessidade nutricional desses cães de alta performance. Tem um produto para cães que estão em treinamento, então pega os cães de agility, cães que treinam muito forte a musculatura, até cães da polícia, cães de bombeiro, a gente tem um produto para esses cães. Tu falou da nutrição das fêmeas lactantes. Eu já vi gente dar ração de filhote. Isso é mito ou é verdade? No terço inicial, no início da gestação, não deve. Até os 42 dias. Então, do cio até o 42º dia de gestação, não deve dar ração de filhote para a fêmea, né? Porque ela tem um alto teor energético, a fêmea vai engordar
e, consequentemente, a chance de dar uma cesariana e de dar um pouco número de filhotes na ninhada vai ser grande. Influencia totalmente. Totalmente. Então, não se deve dar. Opta por uma ração de adulto até o 42º dia. Se for em canil com Royal Canin, ele vai comer um produto chamado HT42D, que é um produto específico para essa idade, para essa fase da vida da fêmea, onde ele vai ter uma suplementação de ácido fólico, vai ter uma caloria controlada para a fêmea não engordar e mais todos os outros benefícios de uma ração super premium. Então, nessa fase tem que cuidar. Chegou no 43º dia, já o embrião, né, já virou feto, já começa um outro desenvolvimento, principalmente a questão músculo-esquelético do embrião, e aí a gente precisa dar um aporte nutricional maior. E aí entra com uma ração com um teor energético mais alto, que nós temos um produto chamado Starter, que é para essa fase. Se tá comendo outra marca ou se não tem acesso a esse produto... O Starter é para o filhote. E a mãe é a fêmea... Para ela... No final da gestação. Tá. Então, ela tá na metade, 42º dia, ela muda para Starter. Tá. E aí, ela segue comendo Starter sem ganhar os filhotes. Os filhotes ainda estão sendo gerados lá dentro, formando. E aí, ela pariu. Segue comendo Starter. E os filhotes começam o desmame com Starter também. E aí entra... A partir de quanto tempo? 30 dias. O filhote começa a desmamar. E aí a gente entra naquilo que eu falei. A Starter vira papinha. Tá. Então tu começa a fazer uma troca gradual da sucção da teta da mãe, a lambedura, depois mastigação. Então por isso que esse produto ele vira papinha líquida, depois ele vira papinha mais sólida e depois tu dá ele seco. Então, aí entra aquilo que eu tava falando da coprofagia antes. Tá. A fêmea vai estar comendo Starter, o filhote vai sentir o cheiro da Starter nela e começa a aprender a comer junto, né? Então, tudo isso vai dando uma... E no filhote, qual é o próximo passo depois da Starter? 60 dias a gente entende que seria o ideal para o filhote se separar da mãe. Tá. Né? Que é o normal, que já tá. E aí, então, nesse período, essa mãe volta a comer ração de adulto normal e o filhote passa aí, então, a comer ração de filhote. Que aí na nossa linha entra mini pup, medium pup, conforme o porte do animal. Até que idade? Depende do porte. Então, a gente tem portes pequenos, miniaturas, até 10 meses. E a gente pega um dog alemão que vai comer até 2 anos. Porque a curva de crescimento do dog alemão, de um fila, de um São Bernardo, cresce muito mais tempo. E o dog alemão vai comer sênior quando? O dog alemão aí já começa com 5 anos ali, já é considerado... E o pequeno porte? O pequeno porte, 7 mais, 12 mais, tá. E aí vai indo conforme a... E daí segue nessa aí. E segue. E tem uma tecnologia que ela é mais airada também. Também tem. De fácil quebra, porque o dente fica mais sensível com a idade. Isso. E também para colocar água, né? Então, a reidratação do croquete nas linhas sênior, nossa, a mesma coisa do início da vida. Bota água morna, deixa 20 minutinhos, a ração se dissolve e vira uma papinha. Então, também pro velhinho, né? Que aí entra naquela questão que eu digo das pontas da vida. Tá começando a nascer o dente e tá perdendo o dente. A gente tem que pensar nisso. Vamos voltar um pouco na tabela nutricional. A gente falou de umidade e o que significa extrato etéreo? Que eu sempre vejo... Extrato etéreo é gordura, né? E a gente tem que levar em conta que eles precisam comer gordura. E a gente não pode pensar que é o humano comendo gordura. É o animal comendo gordura. Tem que ter uma gordura de qualidade... Mas ele precisa, é o que vai dar energia para ele. Então, a gente tem que... As pessoas, às vezes, abrem a embalagem da ração e dizem assim, nossa, ela é gordurosa, ela é brilhosa. Sim, ela precisa ser. Né? Não é... As doenças dos humanos, por outros motivos, tem outra dinâmica que não a deles também. Então, a gente tem que entender que a nutrição, para eles, é feita, estudada, balanceada, medida para eles. Então, não tenta enxergar a nutrição deles com a nossa cabeça. Eu vejo que por dentro da embalagem ela é gordurada. Que bom que ela tem que ser. Mas tem diferentes níveis de gordura. Umas com mais, outras com menos. Tem. Então, super premium, mais ou menos... Na verdade, a quantidade da gordura não interfere tanto quanto a qualidade, né? Tá. A gente tem que cuidar isso, até inclusive, conforme a menor qualidade... A gente tem aquela coisa de rancificar o produto. Então, isso também a gente tem em alimentos super prêmios, elas vão usar gorduras, óleos, ômegas de primeira linha, onde, consequentemente, isso praticamente não acontece bem armazenada.
Então, é importante. A gordura vai dar energia, vai dar uma pelagem bonita, vai dar... Tem que ter, tem que ter. Assim até a gente, né? Mas nos animais, principalmente. Se a gente pensar lá no início da vida, eles caçavam e eles, né, comiam a presa toda. Eles começavam a comer de dentro para fora, comendo... Vísceras, vai primeiro? Tem Vai isso? primeiro, Vísceras, vai primeiro. tem uma nutrição melhor. Vai primeiro. E depois carne, E depois osso pra Comem a limpar pele, dente. comem o É. osso, comem a fibra do intestino do bovino, né, do que estão comendo. Então, é assim. Por isso que quando, às vezes, o tutor dá um brinquedinho que tem um barulhinho, eles vão lá e Enlouquece. rasgam toda aquela pelúcia parece que estão procurando as vísceras. Vem um instinto, né? É. Vem uma memória Dá pra se dizer genética, isso? dá pra se dizer isso. E a gente tem que entender, respeitar isso, né? Saber que é assim, eles são assim. Então, tem um porquê. E os felinos a mesma coisa. A brincadeira do felino, né? Às vezes a gente diz, o felino ele é agressivo, ele pega com as patas, ele tenta morder. É o felino. A gente olha um leão, né, brincando na natureza, em vídeos, é isso. Às vezes é o carinho dele, é o jeito. Ele me machucou. Não, ele morde é um carinho. É a característica dele. Tem que entender. Tu falou de diferentes qualidades do extrato etéreo, ou seja, da gordura. E a proteína também tem isso, né? Também. E aí a gente vai falar sempre, levar em conta, não só ingredientes, mas como nutrientes. O quanto que aquele ingrediente vai proporcionar de nutriente e quanto vai ser absorvido. É uma cadeia de, né, a qualidade. Às vezes a gente pensa assim, mas tem osso, tem mineral. O quanto que aquele ingrediente produz de nutriente que o animal vai absorver. Tem que ter disponibilidade, tem que ter digestibilidade. Tem que ter proteína. Tem que ter. E bico e pena de frango também é considerado proteína, mas de baixa qualidade. Na verdade, tudo vai depender de processos, né? De fabricação também. A gente tá com uma tendência muito grande lá fora de fazer proteína, ração com proteína de inseto para cães e gatos. Essa é a novidade. Por uma questão, inclusive, de sustentabilidade, né? É justo, porque a gente não é o inseto, é quanto aquilo ali vai ter de proteína, vai ter disponível de proteína para o animal. Então, a gente pode fazer uma ração de inseto. Onde isso? Europa, Estados Unidos. Já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Normalmente vem para cá. Provavelmente virá. A gente, claro, tem uma questão muito cultural, né? Uhum. E aí a gente pensa, nossa, eu vou dar uma ração pro meu cachorro de inseto. Isso é bem asiático, né? A gente, né, vê ele, a gente até não tem esse costume para nós, a gente fica espantado com isso. Mas vamos pensar até numa questão de sustentabilidade. Daqui a pouco, vamos abrir mão de alimentar humanos e alimentar cães e gatos? Ou a gente consegue produzir insetos que vão produzir a mesma quantidade e qualidade de proteína que um pedaço de carne. E aí a gente coloca um palatabilizante e ele vai comer com prazer aquilo ali. E vai estar bem nutrido. Se prepare. Insetos na ração do seu pet. Aguarde. Exatamente. É uma tendência. Vamos falar um pouquinho de doenças causadas pela má alimentação dos pets. Quais são as mais frequentes? Márcio, tem tantas. A gente pode começar na fase de filhote, com a questão de crescimento ósseo, uma carência nutricional. A gente diz muito que aquele cão começa a ficar achinelado, né? Começa a ficar com os ossos tortos. E aí a gente entra depois em crescimento de uma gestante, do filhote na gestante. A gente entra na questão de pelo, queda de pelo. Muitas vezes uma carência nutricional, porque a pelagem num animal, ela é como se fosse um artigo de luxo. Ela é o top do opcional, vamos dizer, no organismo. Então, ele começa a se nutrir, a suprir a necessidade interna de outros órgãos vitais, e a pele chega quase que por último. Então, por isso que a gente sempre diz assim, às vezes, quando quer saber se um animal está bem nutrido, cuida do brilho do pelo. Porque se o pelo tá bonito, já é lá dentro, já tá quase tudo bem. E ao contrário, às vezes acontece, né? Ele tem uma questão renal, o pelo começa a ficar opaco, fica seco, cai. É o balizador. É. Se tá bem nutrido, se tá mal nutrido. Eu gosto de falar sempre pelo e olho, né? Ver o brilho do olho e ver o brilho do pelo.
E aí depois tu vê as fezes, depois tu começa a ver costela, tu vê o score corporal dele. Mas assim, de longe, tu tá andando de carro, tu vê o cachorro, tu vê aquele pelo, ó, tá, o pelo tá bonito, já é um. É mais forte, o veterinário não consegue resistir, né? Ele olha já com um senso crítico. O Márcio veterinário vê um saco de lixo na rua e de longe diz: Meu Deus, é um cachorro atropelado que tá enrolado, deitado com a cabeça pra cá. Meu Deus, eu vou parar o carro quando tu vê. É um saco de lixo, não é um cachorro. Eu costumo dizer que lá na Dia de Pet entra um cliente engenheiro, ele olha a estrutura da loja. Exato. Se entra um veterinário, ele olha se tem desvio de patela. É isso aí. E assim vai. É isso aí. Tempo inteiro. Tempo inteiro. Chega a dar um. E começa a ver daqui a pouco, aquele ali acho que é mistura de não sei o que com não sei o que. Tu começa já a visualizar, vê um monte de coisa, já vem. O tempo todo. Mas, Clarice, tu falou então em pelagem, que é o balizador. É muito comum as pessoas reclamarem da queda de pelo. Falam, Márcio, o meu gato sai do sofá e fica um outro gato ali. Então, tem ração que... Uma boa nutrição evita isso, tá? Mas não a totalmente. a gente tem que saber que vai ter época, né? Vão ter épocas do ano que ele vai perder peso. É normal, é como fisiológico. a árvore perder no outono. Exatamente. Tem uma época. Existe uma época específica? Existe. Ele vai estar entrando pro verão, nós vamos perder o pelagem de inverno. Isso é geral. É geral, Tá. é geral. E aí tem, não falando de felinos, mas em cães, tem raças que tem pelo e subpelo. Tá. E aí vai entrar o verão, ele vai perder o subpelo. E aí é um caos, mas tu tem que saber. Um husky siberiano vai perder o subpelo. Um pastor alemão vai perder subpelo. A gente nota lá que o pelo curto parece que perde mais. Perde, o ciclo do pelo é mais curto, né? Mais rápido. O pelinho curto, em seguida ele tá. O pelo longo tem todo demora pra fazer o ciclo. Mas eu digo que as pessoas se enganam, né? Vão comprar um pelo curto, achando, pra não ter queda de pelo. E engana, fica aquele pequenininho na roupa, ele é danado. Tem gente que leva lá e pede pra tosar, mesmo sendo pelo curto. Labrador pede, ó, pela que eu não aguento mais juntar pelo na minha casa. Atenua. Porque vai perder, só que ele vai perder o pelo, o toquinho, né? Aí não vê, mas vai seguir caindo. Só que vai perder o pequenininho que daqui a pouco ninguém vê. Aí Tá. se ilude. E na nossa estética lá, ó, a gente faz 1000 banhos mês. Trabalha com 7 pessoas na estética. Que joia. Elas têm um olho clínico para identificar qualquer coisa diferente no bichinho. Como a recorrência é muito grande, o bichinho vai semanalmente, elas identificam até alguma diferença comportamental. Mas como identificar uma má nutrição no banho e tosa? Tem como? Tem o score corporal, né? A magreza, a gente sabe que precisa não ver costelas, mas sentir as costelas. Então, aquele animal que passa a mão e não sente nada, tá com sobrepeso. A questão do aspecto de brilho e textura do pelo. E aí tem que conhecer a raça também, né? Porque a textura de um Schnauzer é diferente da textura de um Maltês. Então, tá áspero o pelo. Não, é da raça ser áspero. Então, também tem que ter esse conhecimento. Mas a falha do pelo, a uniformidade dele, isso Uma tudo... perda acentuada. Localizada, muitas vezes. Então, daí, por que tá perdendo ali? O que tem ali? E aí a gente entra em vários alergias, a má nutrição, e entre a alergia vai ter alergia à fumaça de cigarro, já vi, alergia a material químico, alergia ao sabão em pó que o tutor usa, tem muita coisa. É gigante. E aí entra uma nutrição que ajuda, muitas vezes, e lembrando que sempre que um animal comer uma ração hipoalergênica, ele tem que ter uma dieta restritiva. É aquele alimento e água. E ponto. Ai, agora tu entrou num assunto que eu já vi tutor dar a ração hipoalergênica e botar frango e sachê em cima. Aí comprou a Ferrari e resolveu mexer na Ferrari. Não resolve e gasta mais. Estragou, desbalanceou, mudou tudo. Eles falam, mas eu tive pena, Márcio. E eu tenho pena de ver se coçando desesperadamente depois, né? Porque, então, assim, não. É quase aquele negócio da regra. Não. É 200 gramas de hipoalergênica e água. Senão, não adianta. A consulta vai fora, o preço da ração não valeu nada. E água, sem petisco. Sem nada. Resolve.
Eu noto que a hipoalergênica da Royal, A gente ela tem... vai direto ao ponto. A ela Royal já- tem 3 produtos básicos de pele, né? O nosso bloco dermatológico é bem extenso, então a gente tem um produto que é a Derma Comfort, depois a gente vai para hipoalergênica e depois a gente tem um produto que vem do Canadá que é analergenic. Então, a gente, dependendo do nível da alergia, e aí o veterinário dermatologista vai poder orientar e seguir qual é melhor, começar com uma, daqui a pouco vai subindo para ver até o grau que é da alergia, se é muito severa, se é leve, se é sazonal, se... Mas essa alergia é alergia alimentar ou são Pode, outros tipos? Que tipo de alergia pode que tu entra com a ração? Aí é testes, aí começa, vamos fazer um teste de alimentar, dieta restritiva. Vamos usar por tanto tempo esse produto para ver. Daqui a pouco é a alimentar e também é mais alguma coisa. E aí a alimentação já resolve muito. Daqui a pouco é só alimentar, daqui a pouco vai ver que não, realmente não é alimentar, é tópico. Aí é onde ele deita, é o sabão da caminha que ele dorme. Então, tudo Tem isso que investigar. tem que investigar. E um dermatologista veterinário, que hoje também, né, a gente tá na veterinária, a gente já tá com as especialidades. E tem raças predispostas. Tem Item de fábrica. item de fábrica. E aí as O pelagens... que eu vejo é Shih Tzu. De novo. as pelagens claras têm mais tendência. Tá? E aí, Pelagens claras, mais tendência de alergia. porque a pele é mais sensível, Tá. né? E aí a gente vai entrar nos peludos, nos shih tzus, nos maltês. Tá. São raças que vão ter mais tendência. E aí, na hora que tu vai escolher a raça, tu também tem que saber que pode vir, esse opcional pode estar incluído no teu pacote, né? Então, E a palatabilidade desses produtos, que são produtos terapêuticos, né? Alguns chamam de medicamentoso. Medicamentoso a gente não usa o termo, Tá. porque ele não tem medicamento dentro, Tá. né? Então, é terapêutico, coadjuvante, são linha veterinária, a gente pede essa nomenclatura. E aí, a palatabilidade, a gente tenta fazer o melhor possível. No caso renal de gatos, o paciente renal, ele perde muito, né, o paladar. Tá. E a gente tem uma coisa muito que acontece mais em felinos, mas em cão também, que é eles associam aquele alimento àquele momento ruim, aquela experiência de estresse que eles passam. Então, assim, o renal tá internado e tá comendo a ração para renal na clínica, tomando soro, Tá. tomando injeção, num ambiente totalmente estranho, Condicionou. no lado de um cachorro chorando, latindo, ele tá com barulho do secador, do soprador. Então, ele associa aquela alimentação aquele momento dele ruim. E aí, a gente tem dentro de Royal, a gente tem em renal, por exemplo, tem renal e renal special, que daí é um produto com um palatabilizante a mais, um sabor diferente, para poder o animal seguir naquela dieta e ter um paladar modificado daquele que ele lembra daquele momento. E aí, volto a dizer, não é que ele enjoou da ração, ele está relacionando a ração com aquele momento. A gente nota muito nisso com o Recovery, né, que é um produto de Royal Canin de recuperação, e basicamente usam em animais internados. E aí, ele não pode mais nem ver Recovery, enjoou. Ele tá ligando direto ao momento péssimo da vida dele, que ele ficou internado e que ele comeu aquele alimento. Vá que seja a causa, né, no instinto dele. Tem muita coisa que é comportamental. Comportamental, E aí a gente tem que lembrar que o comportamento deles, né, não é o nosso. Como é que eles lidam com aquilo ali? Não, eu vou conversar com ele, vou explicar que aquele... Não é assim. Ele vai associar e é isso que vai acontecer. Então, sai a gente desliga, muda, vira a chave e se coloca no mundo deles. E por quanto tempo tu dá essas terapêuticas? Tem bichinho que come pro resto da vida, tem outros que acabam o tratamento e voltam. Como é que funciona isso? Depende do caso, vai ter uns que vai ser a vida inteira, vai ter uns que, infelizmente, o prognóstico, né, não vai muito longe, e daí ele come até onde Qual conseguir. é o produto que normalmente vai até o resto da vida renal? É que, infelizmente, mas o paciente renal não tem uma sobrevida muito longa, né? Uhum. Então, aí a gente pensa que ele vai comer até o final, mas o final daqui a pouco é um ano. Então, a gente não tem muito. Mas tem aqueles que vão ter que uma hipoalergênica e volta aquela coisa do time que tá ganhando não se mexe, né? Fez a dieta restritiva, deu resultado, parou de coçar, o pelo nasceu, tá bonito. Agora eu vou resolver, testa. Pode ser que tu volte tudo novamente e tu passe por tudo de novo. Então, isso o veterinário vai conseguir orientar, o veterinário está acompanhando o caso, sabendo do histórico, tudo, vai conseguir saber bem.
algo que eu tenho visto muito dentro ainda das terapêuticas, bichinho obeso. Tenho visto muito. Às vezes um gatinho que não consegue mais subir na cama. O cãozinho a gente olha, ele tá imenso. Isso tem a ver com predisposição genética. O tutor O estilo de vida. é estilo de vida, basicamente. São somas, né? É um somatório, assim como para nós. A gente vai juntar uma idade, vai juntar uma raça, vai juntar um estilo de vida e um hábito alimentar ruim. Então a gente tem que conciliar tudo isso e a gente sabe que em cães e gatos também a gente tem tendências, né? Aí a gente entra na questão dos castrados também, que muita hoje, né, se castra e aí o castrado também vai ter uma tendência maior a ficar mais quieto, a engordar, Tanto comer cão mais. quanto gato. Quanto gato, é. E aí a gente tem dietas hoje já para perda de peso, tem dietas para aquele animal que perdeu, chegou no peso ideal, manter o peso. Então, isso se consegue. Eu sempre escutei, castrou, entrou com light, ração light, como prevenção. Eu escuto muito isso. Como é que eu vou dizer? É o comum. Mas a gente tem que ver até que ponto aquele animal vai realmente engordar com a castração. A maioria engorda, mas a gente tem uma minoria que não engorda com a castração. Tem raças de cães com predisposição? Tem. A gente tem os pugs, né? Que é uma tendência gigante. A gente Beagle. tem Beagle, Labrador. Então tem que estar. Se não cuidar. Não, e aí, volto a dizer, a ração foi formulada, estudada para aquele porte, para aquela idade, com aquela quantidade. Ai, mas é tão pouco. Uma ração super premium, tu dá menos quantidade, ele absorve mais e defeca menos. Então, Tá. a pessoa às vezes... E não é assim, eu dou uma xícara. Quanto tem a tua xícara? Pesa a medida dentro daquela xícara. Porque o peso na xícara da ração X não pode ser diferente da ração Y, né? A densidade do produto muda, então não é o mesmo peso. Então, usa uma balancinha e pesa e O vê. ideal é sempre pesar. Sempre Se pesar. pega o dosador, às vezes vem um brinde, um dosador específico de uma ração. E daí, como tu falou, tem o grão Exatamente. exato da ração, pode ter mais ou menos. Aquele copo medidor é para aquele produto daquela marca. Não é, Então, não tem... não utilize o copo medidor de uma marca específica Não. para colocar a outra. Vai dar tudo errado. Tudo errado. Então, usa a balancinha essa de cozinha e pesa. Assim como pesar o animal, né? A gente leva uma criança no pediatra, a primeira coisa eles vão pesar. O peso é um balizador maravilhoso pra gente saber se tá tudo bem. Tá mantendo, tá perdendo, tá engordando, então vamos parar e vamos ajustar. Vamos ver o que tá acontecendo. Tá ganhando petisco a mais? Tá dando a quantidade indicada do fornecedor, da indústria? Não, eu acho muito pouco. Não é muito pouco. Foi estudado para aquilo ali, para que está dando aquele alimento para aquela idade, para aquele porte, é aquilo ali. Outra coisa que eu escuto, o bichinho está 15% acima do peso. Até 15%, se entrar com light e der bem regradinho, consegue controlar. E acima de 15%, só com as específicas para obesidade. E isso vai muito, Márcio, de acompanhamento veterinário. Porque a gente sabe que tem raças também que têm a conformidade dela, a morfologia dela é mais roliça. Né? Então a gente não vai poder querer que um labrador tenha um corpo esguio, que um beagle seja acinturadinho. A gente tem que entender que calma aí, não é só o peso que tá marcando ali. Analisar ele, analisa de cima, analisa de lá, vê né, vê o score corporal dele. E aí isso o veterinário consegue fazer. E aí ali vai definir se já começa com uma dieta, vamos segurar, já vai para perder peso, já vai para manter peso. Eu vejo muito tutor com pena do bichinho neste momento. E é para a saúde dele. Claro. Porque a obesidade, o sobrepeso, ocasiona outras coisas, né? Desencadeia um monte. Dor articular. Lá na Dia de Pet, a gente sempre faz uma bela anamnese antes. Então, a gente vê pergunta. O bichinho tem dor articular, é cardíaco? Porque se ele tem dor articular, tem uma maneira de conduzir, de segurar, exatamente, de secar. Se ele é cardíaco, tem uma maneira de secar. Tem todo um cuidado a mais. Eu vejo, muitas vezes, essa parte do gatinho que eu falei, às vezes ele não consegue, o tutor nota que ele não consegue mais subir na cama. Aí vai ver, ele tá com sobrepeso,
e tá com Dor articular, exatamente. Ele não tem escolha, ele vai ter que emagrecer. Vai ter que emagrecer, não tem outro jeito. E entre as dietas, e é uma opção daqui a pouco, fazer uma dieta natural, não fazer também a la Google ou da cabeça da pessoa. Também temos, ainda bem, veterinários hoje, nutrólogos, e que podem formular uma alimentação caseira, regradinha, bonitinha, balanceada para ele. Então, também não vou usar ração, vou ali na hora do meu almoço servir um pratinho. Não é diferente, né? Então, isso também tem que cuidar. Não, é diferente a ração, alimento industrializado, alimentação natural e o resto de comida. E tem sachê também, dessas terapêuticas. Tem sachê também. Quando que se usa o sachê? Também nessas questões de modificar, de fazer ingerir mais água, de querer dar uma palatabilidade, mudar a textura, botar uma coisa a mais. Daqui a pouco tem muita... o sachê também ajuda muito na questão da questão oral, né? Daqui a pouco é um velhinho, machucou a boca, a gente tem casos, às vezes, que fraturou mandíbula, não consegue mastigar. O sachê salva, ajuda muito nesse caso. Então, assim, as terapêuticas, mas ele é um renal e fraturou mandíbula. Tem um sachê renal. Ajuda nessa questão. Tem saída pra tudo hoje. Tem saída pra tudo. E em Royal Canin mais ainda, né? Quais são as outras terapêuticas que tem? Dentro de Royal? A gente falou de obesidade, hipoalergênica, hepática, a renal. Cardíaca, a linha toda dermatológica, gastrointestinal. E é bastante coisa. Como aumentou a procura pela gastrointestinal? Aumentou muito. O que ela atua como? As fibras, né? Então, a qualidade, quantidade de fibras ajuda. A questão das fontes de proteína ajudam. Então, são geralmente produtos onde a gente tem que fazer o animal que está com diarreia, fazer aquelas fezes mais secas, ele perder menos água nas fezes. Então, a gastro é um produto que muitas vezes o animal vai ter que comer ela por muito, muito tempo, porque ele tem alguma coisa intestinal crônica, né? As colites, as gastroenterites, isso aí ajuda bastante. E é um produto com uma palatabilidade boa, então também facilita o animal a comer, né? O York, ele tem, normalmente, com a longevidade, quando com mais idade, a propensão dele a ser cardíaco, é verdade isso? Quase todos, né, Márcio? Com a idade, o animal, a cardiopatia acontece neles. Tem que ter um controle nisso aí. Embora a gente não tenha muito o que fazer. E depende da cardiopatia, né? Mas os velhinhos vem um combo ali, assim como a gente, né? É a articulação, é o coração, é o rim, é fígado. A gente tem que estar sempre cuidando. Por isso que a gente já começa com uma alimentação de idoso, antes de começar a apresentar algum sinal de alguma doença. E aí tu já começa a tentar prevenir, que é o melhor, né? Isso também deve ser pesquisado antes. Da raça? Já pensando lá na frente. Sim. Porque vai ter que tratar. Vai ter que tratar. Tu vai estar com ele, né? Na parte boa e na parte ruim. Então, na fase final da vida, também a gente vai ter que estar ali proporcionando qualidade de vida para eles. E a nutrição é a base disso tudo. Eu tenho aqui uma especialidade tua, felinocinotécnica. Felinocinotécnica. É uma palavra bastante incomum. É uma palavra que é o termo que a gente usa dentro de Royal Canin para aquele técnico de felino, né? E sino é cão e felino gatos. Então, é técnico na criação de cães e gatos. É quem atende aí os canis, gatis, o pessoal que tem a turma volumosa, com bastante com um número grande de animais. Bom, já falamos de praticamente tudo. A gente define que o barato sai caro. Procure um veterinário. Isso. Não faça por conta. Isso. Não faça pelo Google, Dr. Google. Então, não é brincadeira, é a saúde de um bichinho. Procure um alimento de qualidade, de uma marca de confiança, uma marca que tem ciência por trás, que tem todas as seus produtos são baseados em ciência, para proporcionar qualidade de vida, tanto quando o animal ainda é jovem, na profilaxia, quanto coadjuvante em algum tratamento. E alimentação é tudo, tanto para nós quanto para eles.
A gente consegue evitar e consegue ajudar a tratar e consegue dar uma vida melhor para eles. É investimento, né? A conta, às vezes, ali na frente, a gente vê que não valeu a pena economizar um pouco para fazer eles sofrerem e a gente também. O que mais de dica? O que tu acha de todos esses 20 anos das tuas andanças? Eu digo que ter um pet é muito bom, todo mundo deveria ter, né? Não que todo mundo possa ter, todo mundo deveria ter. Quem tem o privilégio de conviver com eles sabem do que isso é, o benefício que traz, e procura dar qualidade, lembrando que, acima de tudo, ele é um animal, né? Ele tem o DNA, a essência de ser um cão, de ser um gato, e respeitar isso. E tentar adequar a vida deles à nossa deles, mas sempre sabendo desse limite. Então, pense bem antes de adquirir um pet. É muita responsabilidade. Ela até me olhou aqui, acho que disse concordo. E nós estivemos aqui com Clarissa Bierhaus, médica veterinária, 20 anos de experiência no mercado. A gente já aprendeu bastante aqui. Márcio, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, de poder ajudar a informações, né? De sempre, acho que aprender não ocupa espaço. Então, a gente tem que sempre estar divulgando e propagando as coisas boas que a gente tem à nossa disposição aí. E sempre fico à disposição aí, tanto eu, Basso Pancotti, Royal Canin. Muito obrigado pela tua presença aqui. E a ideia é levar informação, agregar valor na vida das pessoas. E não se esqueça, nos siga no TikTok, @dia.d.pet, e no nosso Instagram, @diadepet_petshop. Quer deixar o teu endereço virtual? Deixa o meu Instagram, @Clarissa Bierhaus. O sobrenome é meio alemão, mas é... Eu decorei com facilidade. Viu? Tem gente que tem facilidade. É fácil. Acho que vou mudar para Clarissa Royal Canin. Então, clique no sininho para receber as notificações e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal. E para finalizar, a nossa Clarissa não pode sair de mãos vazias. Vou dar o principal souvenir da Dia de Pet. Isso aqui todo mundo ama. É a caneca do cafezinho. Todo mundo diz que é a medida perfeita. Olha. Então, isso aqui é para ti. Ai, obrigada, Márcio. Que lindo! Obrigada. Beijo, Lelena! Todo dia é dia de pet. É carinho, é cuidado, é